Professor Ednilson Lourenço de Moraes, uma aula de ciências humanas que educa para a vida, que educa para o seu contexto, que forma para aquilo que é necessário para as aptidões que se faz por pensar e levar para a vida. Eu irei falar hoje sobre Kirikou e a Feiticeira, que é uma história que celebra a coragem, a curiosidade e a astúcia sobre uma comunidade subjugada por uma terrível feiticeira. Kirikou é um menino que nasceu para lutar e combater o mal. Ele enfrenta o poder de Karabá, a feiticeira maldosa, e seus guardiães. Kirikou aprende em sua luta que a origem de tanta maldade é o sofrimento, e só a verdade, o amor, a generosidade e a tolerância, aliados à inteligência, são capazes de vencer a dor e as diferenças. É um desenho animado moderno que fala a língua das crianças, sem subestimar a inteligência dos adultos. Ele encanta todas as idades. Em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na África, pelos árabes. Em toda parte, Kirikou e a Feiticeira foi recebido como um grande acontecimento. Os grandes jornais do Brasil publicaram esse evento, né? Vou pegar aqui o Jornal Estado de São Paulo, dia 21/4/2000. Bem, e para poder elencar tudo isso, essa história de Kirikou e a Feiticeira, eventualmente eu vou colocar algumas perguntas e depois vou fazer um desfecho reflexivo. Então eu elaborei aqui 5 perguntas e irei explaná-las como algo que se possa levar para a vida. Filtre e leve, filtre e leve, filtre e leve. Por que a pronúncia? É a primeira pergunta. Por que a pronúncia de Kirikou na água da fonte? Eu venci, eu venci. Explique. Kirikou, um menino que é um gênio, muito esperto, quando ele pronuncia eu venci, porque o povo lá da sua aldeia, não é? Pode viver sem ouro, mas não pode viver sem a água. Isso é uma pronúncia da própria mãe dele. Um povo sábio, um povo sofrido. Então, quando ele fala eu venci, é porque a grande bolha que estava lá dentro, que a gente pode chamar de fantasma, podemos chamar de energia negativa, energia sugadora, ou de outras formas mais, apenas para se fazer compreender, aprender com compreensão, ele vai lá e consegue, com o punhal de seu pai, do seu avô, dos seus antepassados, furar, e aquela água cai e dá água para o povo. A felicidade dele é eu venci, eu trouxe o que é mais importante e necessário para o meu povo, com a sua sabedoria, com a sua humanidade. Então eu venci o espantalho, eu venci as dificuldades, eu trouxe as melhorias. Então é nesse sentido que se pode elencar a resposta para isso. E aqui já está a explicação. Eu venci as dificuldades. Eu venci porque trouxe o que é necessário para o povo, mais do que o ouro que Karabá depois vai levar embora. A água é mais importante para existência, coexistência e por aí vai. Isso pode ser aprofundado. Vamos à segunda pergunta. Por que a mãe de Kirikou diz só o sábio da montanha pode responder tuas perguntas? As perguntas de Kirikou? Explique. A mãe de Kirikou, ela sabe que tem as suas limitações. Ela sabe que o sábio da montanha, que é o avô de Kirikou, por parte paterna,
porque ele tem a simplicidade, tem a sabedoria dos antigos, tem a sabedoria ancestral, tem a raiz do amor tal como ele é, para com clareza explanar, ainda mais com a inteligência de Kirikou, todas as necessidades de forma profunda e apurada, para que Kirikou fique sabendo o porquê que Karabá ela é má e o porquê que ela é uma feiticeira. Bom, o assunto também pode ir longe. A explanação vai além também se quiser. 3. Quem é o sentinela? O sentinela é aquele robô que fica em cima lá, enxergando tudo, vigiando tudo, não é? Que fica atento a todas as informações. Um certo fofoqueiro aqui, por que não? Não é? Conforme a circunstância. Que dá as informações para Karabá, feiticeira, de tudo o que está acontecendo no povoado, naquela aldeia e tudo mais. O assunto também pode ir longe. E aí, para os alunos que forem fazer a pesquisa, caso eu passe algum trabalho em alguma escola, isso aqui é uma explanação, não é? Isso. Peço também que procure lá no dicionário o que significa. Investigue, vá buscar na ferramenta do Google e vá assim por diante. A pergunta 4. Por que Kirikou Karabá sofre? Por que Karabá sofre? Karabá é a feiticeira. Karabá sofre por causa do espinho envenenado. Ela sofre por causa do espinho envenenado. Esse espinho envenenado tem uma série de significados e significâncias que podemos também aprofundar. Pergunta 5. O que significa o espinho envenenado em Karabá feiticeira? Explique. O espinho envenenado significa a origem de todo o mal. O espinho envenenado significa, e aqui vamos pegar por comparação, analogia, esse espinho envenenado, a partir do momento em que é tirado por Kirikou a feiticeira, no momento em que Karabá está na floresta, isso, aí o Kirikou tira com a boca e os dentes, puxa com tudo. E ali, então, a natureza começa a reflorir, as coisas começam a revitalizar, ela para de sofrer, coisa que na cabeça dela ninguém queria que tirasse, ela ia sofrer muito, porque o sofrimento foi grande, então ficou aquilo marcado na memória. Então, o espinho envenenado é a origem de todos os nossos males. Por onde falta o amor, por onde falta a compreensão de consciência consciencial. Que a gente possa filtrar isso para a vida e trazer em desfecho reflexivo, para que realmente, ao invés de ficar olhando o veneno, o espinho que está no outro, não é? Olhemos o nosso. Esse espinho envenenado que está dentro de nós, curado, por amor e com amor, fará nos dar toda sede de sabedoria, de explicação, para que quando ainda que a gente veja que o outro está com seu espinho envenenado na vida, por tantas circunstâncias e aspectos, saberemos lidar sem manobrar, sem manipular, sem fofocar, sem plantar ervas daninhas. E por isso e com isso devemos aprender qual é o nosso lugar diante do amor que nos faz ser e tornar pessoas melhores, pela história da vida e com a vida. Esse filme desenha uma lenda da África e que nos faz e nos remonta às origens ancestrais. E aí também uma aula de história, que faz sermos pessoas melhores.
Só o amor para curar as dores da alma. Isso. Feiticeiro é coisa de gente ruim. E aqui uma outra coisa para construir conceitualmente. Mago é coisa de gente boa. E aí uma coisa que poderíamos talvez refletir, abrir, explanar. Feiticeiro é magia negra. Todos nós temos um certo feitiço dentro de nós. Mago são energias boas. Que aprendamos a ser esse mago que cura e que leva adiante as reflexões que interessam. Beijo! Esta aula de Ciências Humanas que forma para a vida. Ednilson Lourenço de Moraes, professor de Ciências Humanas. Um grande abraço!